Terça, 9 de abril. Fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Ouça Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 4:4 e 31. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos 8:1-8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pergunta 5. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu seu crescimento? Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição e morte. Contudo, corajosamente proclamaram o Cristo ressuscitado e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado. As amarras satânicas foram desfeitas. A superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo. O medo foi embora como uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão, mas também a grande promessa. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do 1º século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é significativa porque foi feita quase 80 anos após a cruz. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Henry Bettenson escreveu, abre aspas, muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação. E isso vai continuar. O contágio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Fecha aspas. O que a igreja do fim dos tempos pode aprender com a igreja primitiva?